Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia, é o nosso canal aqui no YouTube. E você pode deixar o seu like, pode se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Não vai custar um centavo para você e vai nos ajudar bastante a divulgar o nosso canal, para que a gente possa aumentar a nossa audiência, potencializar a nossa participação aqui no YouTube, tá bom? Grande abraço e muito obrigado pela sua audiência. Valeu! Bom, seguinte, queria falar hoje sobre a questão cultural, mas não era sobre poder público, não era sobre nenhuma autoridade. Queria falar sobre o meu novo livro, tá? Esse livro que eu já terminei agora de escrever, coloquei um ponto final, tá com poucas semanas. Já passei para o nosso editor, para o Leonardo Dias, da Nova Aliança. Ele, acredito, já deva ter passado para o revisor. E certamente daqui a mais algumas semanas a gente deva estar contando com esse livro na impressão. Não sei se vai dar para marcar o lançamento ainda para esse ano, acho difícil, porque o livro anterior nós ainda não conseguimos sequer retirar da gráfica, né? O livro que eu pretendia lançar agora em 2018, ele trata sobre a Batalha do Genipapo. Não essa batalha ufanista que todo mundo está acostumado de ouvir falar, batalha que o Piauí foi responsável pela independência do Brasil. Parte sim, porque foi o único conflito efetivamente real, né, que aconteceu naquele momento ali da independência. Embora vários outros enfrentamentos tenham ocorrido, que se juntaram para dar corpo ao grande movimento da independência. Na verdade, o que aconteceu foi uma revolução nessa região aqui, que começou com proclamação no dia 19 de outubro, lá em Parnaíba, e que concluiu no dia 3 de julho, lá em Caxias. E o meu livro, ele abarca todo esse período, tá bom? Tem muita coisa lá, muitos personagens, muita coisa que eu tenho certeza que não vai agradar muita gente. Mas é aquela história, nos Estados Unidos, quando alguém escreve um livro que não agrada determinada corrente, o outro vai lá e escreve outro livro para contestar, não fica falando por trás, ficam falando nos corredores, olha, Tônio Rodrigues escreveu um livro que não é bem assim, etc e tal. Pô, escreve teu livro, caramba. Vai lá, faz o teu também, entendeu? Fica morrendo de inveja. É um problema muito sério esse negócio da cultura piauiense. As pessoas não têm capacidade de escrever porra nenhuma e ficam falando mal do trabalho dos outros. Vai escrever teu livro também, caralho. Meu livro chama-se Sobre Mercenários Libertadores. Foi, na verdade, um jogo de mercenários. Porque no Piauí não fez independência coisa nenhuma. O piauiense lutou foi pela manutenção do status quo. Lutou foi em favor de Portugal. Os piauienses, eles estavam mesmo, eram em favor de Portugal. No fim das contas, quando eles viram que era irreversível, quem organizou tudo foram os panaibanos lá, com o Simplício Dias da Silva e tal. Aí depois os campo-maiorenses, uma parte deles, tinha um camarada chamado Simplício José da Silva, que é um tenente. Ele era um tenente de Campo Maior. De repente ele não estava nem muito ligado nessa coisa toda, porque ele era ligado a Portugal, fazendeiro, filho de fazendeiro. Mas quando ele viu que estava havendo realmente um massacre muito grande e que era uma coisa irreversível, e que os seus patrícios estavam sendo massacrados pelos portugueses, ele resolveu aderir à causa da independência, já no final do ano de 1822. Tudo isso eu conto direitinho, com base em documentos, e ele fez um grande trabalho.
Acontece que lá em Oeiras, aquele senhor Manuel de Souza Martins, ele passou o tempo inteiro conspirando contra os piauienses e contra os brasileiros. Lá para as tantas, quando o Fidié chegou, foi recepcionado, português, não veio com ninguém. Ele veio sozinho com alguns mercenários europeus, inclusive membros da Guarda Suíça, e chegando aqui, ele encontrou um exército de piauienses montados para ele, para lutar contra quem? Contra piauienses contra piauienses, para reprimir o movimento da independência lá em Paraíba. Tanto que os independentes paraibanos fugiram para Granja, e lá em Granja eles foram se encontrar com o Exército Libertador do Ceará, que já tinha montado uma série de movimentos junto com pernambucanos, por conta daquela questão lá de Recife, não é? que eles já tinham feito em 1817, e também baianos, porque na Bahia também já tinha acontecido um grande movimento de guerrilha, onde negros participaram, onde índios participaram, e dali aconteceu que eles realmente passaram a se corresponder através da maçonaria com Oeiras, com outros centros, né, de insurgência, e convenceram o Manuel de Souza Martins. Foi daí que ele realmente, em janeiro de 1823, tomou aquela decisão, mas ainda relutante, mas ainda sem querer fazer. Até que fez, né? Até que fez e tal. Aproveitou que não tinha mesmo ninguém, só tinha, me parece, um oficial português. Aí ele, no quartel, tomou a Casa da Pólvora, tomou o quartel que só tinha um oficial português, e aí começou o negócio de fato. Antes ele pegou todos os insurgentes, antes foram presos por delação dele. Ele entregou todo mundo, e teve lá um camarada que era um escrivão, que era um deputado provincial, um camarada independente, que era insurgente, que tinha feito cartas, que tinha feito um trabalho fantástico de arregimentação chamado Antônio Maria Caú, lá em Oeiras. Mas esse camarada, esse Manuel de Souza Martins, pegou e entregou o rapaz para Portugal, de modo que esse camarada foi mandado para Paraíba, foi preso e morreu na prisão, Antônio Maria Caú, que era independente, que era insurgente, que era revolucionário, e foi preso por delação de Manuel de Souza Martins. Você vê como ele não era uma pessoa confiável. O fato é que, depois de tudo, ele aderiu realmente, deu lá a sua força, porque tinha muito dinheiro, foi preciso realmente do dinheiro desses empresários. Ele era um grande empresário da época, juntou com a força do Simplício Dias da Silva lá em Parnaíba. Eu sei que, como diria, não é, meu querido Arlindo, vai em cima, vai embaixo, vai em cima, e fez a independência do Piauí à custa de muita confusão, de muita conversa, de muitas indas e vindas, de muitas traições, e até que hoje nós trouxemos a lume este livro, mas o que eu consegui pesquisar em documentos históricos e nas contradições dos nossos historiadores. Por quê? Porque é a verdade que nós temos aqui ao longo de algum tempo dos governos, porque os governos eles dizem assim, olha, faça aí a história desse jeito. Aí o camarada lá em 1800, no final do século XIX, construiu uma versão. Aí lá pelos anos 50, o outro historiador disse assim, eu tô com esse calhamaço aqui. Aí o governo da época disse, não, mas eu quero essa história aqui. Aí ele foi lá e construiu outra versão. Aí vem outro governo, já no começo dos anos 70, o doutor Alberto Silva era governador, disse, não, mas nós queremos aqui, é o governo militar que quer uma coisa pujante para o estado do Piauí. A versão de que o estado do Piauí foi grande, fez a independência, foi responsável pelo Brasil com os seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Aí começou o Bugija Brito, o próprio Monsenhor Chaves chegou a ser censurado, impressionante. Deoclésio Dantas me contou isso. Ele foi da Comep, presidente da Comep. Posteriormente, já no governo de Seu Arco Verde, ele publicou o livro do Monsenhor Chaves, que havia sido reprimido no governo Alberto Silva. Impressionante esse tipo de coisa aqui no Piauí.
E continua acontecendo. Não sei nem o que está acontecendo. Esse meu livro era para ter saído em 2017, 2018. Vamos ver se sai em 2019.